Olá, pessoal. Vamos dar sequência, então, às aulas da disciplina de análise sensorial, agora com as aulas gravadas. Nessa aula, nós vamos falar sobre o preparo e a apresentação das amostras em testes sensoriais. Então, ao final dessa aula, eu espero, então, que vocês consigam descrever aspectos sobre o preparo e a apresentação das amostras nos testes sensoriais. Então, antes da pandemia, antes da gente ter a paralisação por conta da pandemia, nós já havíamos falado da forma como nós conduzimos um teste sensorial, né, dos analistas, dos provadores, e explicamos sobre a estrutura do laboratório de análise sensorial. Todos aqueles fatores que nós falamos, né, da estrutura do laboratório, eles influenciam no julgamento dos provadores. Então, a gente tem que padronizar aquelas condições de realização do teste. Além dessas condições do laboratório, nós temos que padronizar também a forma de preparo e de apresentação das amostras. Então, a chave para a condução dos testes sensoriais é padronizar. A gente sempre busca uma padronização. Então, o que a gente vai falar nessa aula são as características, os aspectos que a gente deve padronizar na hora de preparar as amostras e na hora de servir essas amostras para os provadores. Porque a gente quer garantir que as diferenças encontradas pelos provadores se devem às diferenças nas amostras, às diferenças nas formulações, naquilo que a gente quer testar. E não que essas diferenças se devem porque nós conduzimos o teste de forma errada, né? Porque haviam fatores externos aí às amostras que influenciaram o julgamento dos provadores. Bom, então, com relação ao preparo das amostras, o que nós devemos considerar, né? O que a gente tem que se preocupar? As amostras, elas têm que ser preparadas e servidas, né, da forma mais uniforme possível e mais simplificada possível, para que o provador ele não tenha dúvida naquilo que ele tem que fazer no teste. Então, falando do método de preparo, o provador, nós temos então que trabalhar com medidas mais precisas, né, como gramas e não com medidas caseiras. Então, na hora de elaborar um produto, se eu tenho diferentes formulações que eu vou testar, eu tenho que preparar essas formulações, né, da forma mais precisa possível. Lembra que a gente falou, logo lá no início da disciplina, que a sensorial ela envolve algumas medidas caseiras e envolve também algumas medidas instrumentais, né? Então, a estrutura do laboratório, por exemplo, ela tem algumas partes de cozinha, né? Inclusive com alguns utensílios mais caseiros, mas tem também uma parte que parece um laboratório realmente, né? De análise de alimentos, que a gente trabalha com balança de precisão, trabalhamos muitas vezes com vidrarias, né? Semelhantes às vidrarias de um laboratório de química. Então, na hora de elaborar as formulações, a gente tem que tentar ser o mais preciso possível, né? Então, trabalhar com formulações e não com receitas caseiras, trabalhar com medidas em gramas, né? Não colher de sopa ou colher de chá, né? Então, procurar ser o mais preciso possível nas formulações. Isso na hora do preparo, né? Também o tempo de cocção. Por exemplo, nós fizemos, no semestre passado, lá no campus, nós fizemos análise sensorial de linguiça. Desenvolvemos, né, uma formulação de linguiça com óleo de pequi, né, uma parceria no projeto com a professora Camila. Desenvolvemos, então, a linguiça com óleo de pequi e a gente tinha que servir para os provadores, né? Para servir, a gente serviu a linguiça frita. Então, nós utilizamos, né, uma fritadeira elétrica, né, para poder fazer a fritura da linguiça. E aí a gente teve que padronizar o tempo de cocção. Que imagina, por exemplo, se a gente deixa uma amostra por 1 minuto, né, fritando, e deixa uma amostra por 5 minutos fritando. Então, a diferença em termos de aparência, em termos de textura, vai ser muito grande. Então, na hora de elaborar as formulações e na hora de preparar essas formulações para elas serem servidas para os provadores, a gente tem que buscar padronizar o máximo possível essa forma, né, de preparar e de servir. Tá? Então, isso envolve, né,
desde das medidas mais precisas na hora da formulação, o tempo de cocção e por aí vai. Se a gente for adicionar condimentos, né, então buscar adicionar os mesmos condimentos, a mesma quantidade de sal, de pimenta em todas as formulações. Claro, se isso não for, né, o motivo da gente estar fazendo análise sensorial, né? Se eu quero testar produtos com diferentes quantidades de sal, aí obviamente que eu vou ter formulações com quantidades diferenciadas. Mas se eu não estou testando isso, eu vou padronizar esses fatores, né, essa quantidade de sal, quantidade de condimentos para todas as amostras. E assim por diante. Quando a gente fala em apresentação das amostras, então essa foto, né, ela ilustra bem o que seria a apresentação padrão, né, das amostras para o provador. Então aqui a gente tem um produto, né, sendo 3 amostras servidas. Vocês veem, então, que as amostras elas são servidas numa bandeja. Essa bandeja, geralmente, é uma bandeja plástica, pode ser também uma bandeja de inox. As amostras, elas vêm em recipientes idênticos. Geralmente, nós utilizamos recipientes plásticos, mas pode ser também recipiente de vidro. O tipo de recipiente, aí ele vai depender muito do produto que você está servindo. Então, aqui no caso, deve ser um iogurte, né, mais cremoso, né, com uma textura mais encorpada, porque tem as colheres também, né, que foram servidas para o provador. Nesse caso, então, se optou pelo copo plástico, o copinho de café, né, que tem 50 ml. Mas, dependendo da amostra, a gente pode servir em pratos, pode servir até no próprio guardanapo. Nós já fizemos várias análises em que nós servimos a amostra no próprio guardanapo. E cada uma das amostras, então, recebe um código. Né? Esse código aqui, ele tem 3 dígitos. A gente já vai falar também um pouquinho sobre isso. Né? Então, a gente nunca coloca uma amostra com o nome dela, né, o nome da marca, por exemplo, e nem a amostra A, ou a amostra 1, ou a amostra 2. E eu já vou falar por que disso. Então, a gente tem as amostras servidas em recipientes idênticos, o provador, ele sempre recebe um copo de água, e recebe também a ficha do teste, né, que ele vai preencher, que tem que estar com instruções bem claras. Nós vamos ver ao longo da disciplina que cada teste tem o seu procedimento, né, e uma caneta, né, para o provador poder responder. Tem laboratórios um pouco mais avançados, né, em que toda essa parte da ficha que o provador tem que preencher já é informatizada. Então, o provador, ao invés de receber uma ficha em papel com caneta, ele recebe, por exemplo, um tablet. Ou a cabine individual, ela já tem um computador instalado. Então, o provador vai seguir as instruções conforme o programa de computador. Mas esse, então, é o sistema básico, né, de apresentação de amostras para o provador. O que a gente tem que considerar, então, nisso que eu falei para vocês de padronização? Na hora de apresentar as amostras, então, qual que é a quantidade de amostra que eu devo servir? Por padrão, nós sempre consideramos um valor de 25 a 30 gramas ou ml de amostra. Então, se a gente for considerar um copinho de café de 50 ml, que foi aquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, seria, então, uma quantidade de amostra de meio copinho, ou um pouquinho mais que meio copo, né, desse copinho de café de amostra. Então, isso é um padrão. Depende do tipo de produto que a gente está servindo, na verdade, né? Se eu vou servir uma amostra muito picante, ou uma amostra muito doce, né, por exemplo, mel, um xarope, talvez eu não precise colocar 25 a 30 gramas ou ml do produto. Eu possa trabalhar com um pouco menos. Se o provador for fazer um teste em que ele tem que descrever todas as características daquela amostra, e vamos supor que eu defini 10 ou 15 características para aquela amostra. Então, aí eu preciso trabalhar com uma quantidade um pouco maior de amostra para aquele provador, senão ele não consegue, com essa quantidade de amostra, de 25 a 30 gramas, descrever as 10 ou 15 características que eu desejo. Então, a quantidade de amostra, ela vai depender do tipo de produto e do tipo de teste, né, que a gente está trabalhando. Mas, de forma geral, como padrão, nós temos, então, de 25 a 30 gramas ou ml. É uma quantidade, então, considerada adequada para que o provador não se sacie logo na primeira amostra. Né? Então, é muito comum quando a gente está fazendo o teste com o consumidor e quando é um produto que é
bastante popular, que o consumidor fale, mas só isso que vocês vão me servir? Né? Não vão servir uma quantidade um pouco maior? Se for uma única amostra, é possível, né, desde que haja condição econômica, né, no projeto, é possível servir uma quantidade um pouco maior. Mas se a gente tem várias amostras, a gente precisa orientar o provador de que são várias amostras, e por isso a quantidade é uma quantidade padronizada. Porque senão a pessoa, ela experimenta toda aquela amostra, a primeira, né, ela se sacia, e aí para as próximas amostras, ela já não vai avaliar da mesma forma. Então, isso pode influenciar o julgamento das demais amostras. Né? Então, por isso que a gente padroniza nessa quantidade. A forma de apresentação para o provador. Como eu falei para vocês, então, são recipientes idênticos entre si. O recipiente pode variar, né? Geralmente nós utilizamos copos, né? O copinho plástico, mas nós podemos utilizar também prato, né? Um prato de vidro, de plástico. Esse plástico não pode transferir odor, né? Mas em geral a gente utiliza plástico. Pode ser um guardanapo, né? Desde que os recipientes então sejam idênticos para todas as amostras que a gente está servindo. E considerar também pedaços, porções de alimentos o mais idênticos possíveis, tá? Então, vou mostrar alguns exemplos aqui. Esse aqui era um teste de biscoito, né? Aquele biscoito tipo quadradinho, né? Biscoito recheado. Então, cada biscoito passou, então, a ser uma unidade de amostra, né? Servido, então, num copinho de café de 50 ml e com os códigos, né? Cada amostra com o seu devido código. Aqui foi um teste de um tipo de geleia, né? Então, a quantidade de geleia que ela está padronizada, né, nos copinhos de café. E em outros copinhos nós temos aqui um pedaço, né, de pão, onde essa geleia, então, seria esparramada, né, pelo provador no pão. Tá? Na bandeja, então, havia também um guardanapo, né, a gente sempre coloca um guardanapo. Aqui faltou só a ficha do teste, o copo com água e a caneta, né, que sempre são distribuídos, então, para cada um dos provadores. Aqui no caso de uma análise sensorial de suco, então vocês vejam que no copinho de café, a gente tem um pouquinho mais do que a metade, né, do copo, metade, ou um pouquinho mais do que a metade sendo servido de cada amostra para o provador. Essa é uma quantidade que é considerada como suficiente para se fazer a maior parte das análises e sem que o consumidor já se sacie logo nas primeiras amostras. Aqui, se for fazer uma análise de uva, né, então aqui os recipientes, então, individuais, né, que correspondendo a cada amostra, 3 bagos de uva, então, em cada um desses recipientes, da comunidade amostral. Essa daqui foi uma análise que a gente fez no semestre passado, né, no laboratório lá do campus. Então, a gente tem, essas aqui são as nossas bandejinhas, né, de plástico. Nós fizemos análise de paçoca, e aí cada paçoquinha foi servida, então, né, num guardanapo, né? Nós não colocamos nem em copinhos, nem em pratos, nós utilizamos o próprio guardanapo para colocar, então, as amostras e devidamente codificadas. Essa daqui é a área de pré-preparo das amostras lá do nosso campus, né? Então, aqui todas as bandejas foram preparadas, e aí, depois disso, nós íamos servindo para os provadores, né, na área de cabines individuais. Bom, além, então, dos recipientes, a gente também tem que padronizar a temperatura dessas amostras. Que temperatura que a gente vai servir as amostras para o provador? Também vai depender muito do tipo de produto. Geralmente, a gente procura servir o produto em temperaturas próximas àquelas que nós consumiríamos mesmo no dia a dia. Né? Então, por exemplo, café, sopas, a gente vai servir aquecido, sucos numa temperatura mais refrigerada, né? Sorvetes também numa temperatura baixa. Né? Então, cafés e sopas em torno de 60 a 70 graus, sucos em torno de 7 a 15 graus, e eu vou mostrar uma tabelinha para vocês com a temperatura de vários alimentos. A gente nunca utiliza temperaturas muito baixas ou muito altas, então, geralmente, abaixo de 5 graus ou acima de 70, 75 graus, nós não é convenção, né, utilizar essas temperaturas para servir os produtos, porque isso interfere na avaliação sensorial. Tá? Então,
uma sopa, por exemplo, servida, né, praticamente fervendo, né, acima de 90 graus, ela já pode afetar o julgamento, tá? Então, você não vai conseguir avaliar adequadamente, né, principalmente os sabores, né? Então, a gente sempre tenta servir essas amostras entre 5 e 70, 75 graus. E o importante é manter a temperatura constante durante todo o teste. Isso é importante e é uma das questões mais complicadas da gente fazer. No ano passado, e iríamos fazer esse ano também, né, nós fizemos várias análises sensoriais de sorvete. Né? É bastante complicado fazer análise de um produto que tem que ser mantido congelado ou refrigerado, né, ou mesmo de um produto sendo servido a temperatura aquecida. Né? É bem complicado porque no começo, por exemplo, no caso do sorvete, né? No começo, então, você tem o sorvete naquela temperatura, próxima de 5 graus. À medida que você vai fazendo o teste, esse sorvete, que fica a temperatura ambiente, né? Até que a gente vá colocando esses sorvetes nos potinhos para servir para o provador, esse sorvete vai ficando a temperatura ambiente. E ele vai amolecendo, ele vai derretendo. Então, é difícil você conseguir padronizar para que ao longo de toda a sessão de testes você consiga ter esse sorvete na mesma temperatura, inclusive para manter a mesma textura, né, na hora de fazer a análise. Então, em geral, a gente mantém no caso do sorvete, né, a gente elabora sorvete e congela em recipientes menores, né, em potes menores, e a gente, de tempos em tempos, ao longo do teste, vai fazendo a substituição desses potes para garantir, claro, sempre esses potes tendo sido feitos, né, na mesma batelada de formulação, né, não com formulações diferentes, e nem feito em momentos diferentes, em dias diferentes, né, foi feito no mesmo dia, a mesma formulação, nós congelamos em potes menores e vamos, ao longo da análise, descongelando, né, esses potes para garantir que a gente tenha a mesma temperatura e para que a gente mantenha a mesma textura para esses provadores. Tá? Então, além do cuidado da temperatura que a gente vai servir o produto, nós temos que ter o cuidado e manter essa temperatura constante ao longo da sessão. Então, aqui são algumas temperaturas, né, dos alimentos. Então, café, né, em torno de 68 a 71 graus, que a gente vai servir. A cerveja, em torno de 5 graus. O leite, em torno de 7 a 10 graus. Licores, manteiga, maionese, em torno de 20 a 22 graus. E assim por diante, né? Então, geralmente, a gente serve esses produtos em temperaturas próximas àquelas que a gente já consumiria no dia a dia. Aqui eu já comentei com vocês, né, que a apresentação, então, das amostras para os provadores deve ser em recipientes idênticos. Geralmente nós utilizamos vidro ou plástico. Né? E vamos falar, então, da codificação dessas amostras. Né? Todas as fotos que eu mostrei para vocês, essas amostras, elas vinham codificadas com números de 3 dígitos. Por que 3 dígitos? Porque se a gente colocar a amostra A, B ou C, ou a amostra 1, 2 ou 3, nós somos levados, né, por erros psicológicos, nós somos levados a acreditar, por exemplo, que a amostra A, que a amostra marcada como 1, que essas amostras elas são melhores. Né? Se eu estou fazendo uma análise e eu vejo uma amostra A, B e C, a gente já pensa que o padrão de qualidade é o padrão A. A gente já pensa que uma amostra que está marcada como número 1, como código 1, ela deve ser melhor do que uma amostra que está marcada como código 5. Né? Então, psicologicamente, a gente faz algumas relações na hora de avaliar os produtos. Qualquer provador, né? Ele tenta adivinhar algumas características do produto com base na forma como essas amostras estão apresentadas. Então, a gente utiliza códigos de 3 dígitos como uma forma de minimizar essas possíveis associações que o provador faz quando ele recebe a amostra. E esses números não somos nós que escolhemos a nossa cabeça. Então a primeira amostra eu vou chamar de 1, 2, 3. A segunda vai ser 5, 7, 8. Né? Não, a gente tem que consultar o que a gente chama de tabela de números ao acaso. Né? Essa daqui, por exemplo, é uma tabela de números aleatórios de 3 dígitos. Se vocês procurarem no Google,
tabela de números ao acaso, né, com 3 dígitos, vai sair uma série de tabelas. Essa tabela, ela é calculada, né? Então, aqui está até marcado aqui no rodapé dela. Tabela gerada utilizando a função aleatório. Então, ela é matematicamente calculada para que esses números sejam, de fato, aleatórios. E como é que a gente faz, então? Lá no laboratório de análise sensorial, quando a gente precisa, então, escolher os códigos para as amostras, a gente seleciona um ponto qualquer dessa tabela. Então, vamos supor aqui que eu vou marcar o 204. Tá? Selecionei aqui um ponto da tabela. Eu posso seguir essa numeração. Então, a primeira amostra vai ser 204. Eu posso seguir na linha, né, à direita, eu posso seguir na linha à esquerda, eu posso seguir para cima, eu posso seguir para baixo. E dessa forma eu garanto que eu tenho sempre números escolhidos de forma aleatória. Então, imagina que eu tenho 3 amostras, eu posso, então, colocar a primeira amostra como 204, a segunda amostra como 950 e a terceira amostra como 107. Então, tendo 3 dígitos e utilizando essas combinações aqui já previamente, né, estabelecidas, eu consigo, então, garantir, eu consigo minimizar, na verdade, as associações que os provadores podem fazer, de qual amostra é melhor, ou qual amostra tem determinada característica a mais do que outra, só olhando aqui pela codificação. Tá? Então, eu poderia escolher aqui na primeira amostra 204, 950 e 107, ou eu poderia fazer a primeira amostra 204, a segunda 350, a terceira 080. Aí não importa a direção que a gente vai seguir, desde que a gente siga, né, os números que estão na sequência, tá? Então, para a gente chegar nesses códigos aqui das amostras, a gente utiliza uma tabela de números ao acaso. Esse daqui é um exemplo também que a gente fez lá na... Esse daqui, na verdade, eu tirei da internet, mas nós já fizemos essa análise também de biscoito wafer lá no laboratório do campus. Então, a forma padrão, né, da gente oferecer, então, as amostras para o provador, né, uma bandeja plástica. Aqui nós temos, então, o recipiente que foi utilizado foram os próprios guardanapos, né, recipientes idênticos, então, guardanapos idênticos, as amostras, então, codificadas, né, aqui o código foi escrito no próprio guardanapo, código, então, de 3 dígitos retirados daquela tabela de números aleatórios. Aqui a gente tem, então, tinha que ter uma caneta aqui, né? A fichinha do teste, para o provador saber o que ele tem que fazer, que características que ele vai avaliar nas amostras, e aqui um copo de água. Que aí a gente tem que orientar esse provador a aprovar da esquerda para a direita, eu já vou dizer por que disso, né? Por que tem que ser da esquerda para a direita, e entre uma amostra e outra, o provador vai beber água. Né? Então, para conseguir extrair, né, tudo que foi de uma amostra, limpar toda a estrutura, né, bucal e poder receber uma nova amostra, degustar uma nova amostra. Aquela mesma foto que eu já mostrei para vocês, né, novamente aqui, então a gente tem os recipientes, os copinhos de plástico, a gente pode marcar os códigos no próprio copo. Esses copinhos que têm uma estrutura aqui mais irregular, fica difícil da gente marcar. Então, para evitar que o provador tenha dúvidas em relação ao código, a gente pode também colocar num papelzinho o código, né? Desde que o provador consiga associar qual código está relacionado com qual amostra. Além disso, né, o que mais que a gente tem que padronizar na hora de servir a amostra? Né? Então, como é que a gente serve essa amostra? Vai depender do tipo de equipe. Então, eu sirvo essa amostra pura, sirvo essa amostra com pão ou com bolo, né? Eu mostrei numa foto anterior uma geleia em que eu falei que tinha também o pãozinho, né? Então, o provador iria passar essa geleia no pão para degustar. Tem algum critério para isso? Tem. Né? Então, se eu estou trabalhando com uma equipe treinada, para alguns testes, a gente vai ver ao longo da disciplina, nós treinamos uma equipe para que ela avalie algumas características do produto. Para essas equipes treinadas, geralmente nós trabalhamos com uma amostra que não tenha o que a gente chama de aditivos ou carregadores, que são o quê? Os acompanhamentos. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma análise de café com uma equipe treinada, esse café ele vem sem açúcar. Esse açúcar ele seria um acompanhamento, um carregador, um aditivo. Então, para uma equipe treinada, a gente geralmente não utiliza esses acompanhamentos. Então, o café ele é servido sem açúcar.
Vou fazer um teste sobre uma maionese, essa maionese, de forma geral, né, ela é servida pura. Depende muito do tipo de teste, né, do objetivo do teste. Mas numa equipe treinada, geralmente, essa maionese é servida pura, sem acompanhamento de um pão ou de um biscoito. O óleo, né, que é uma equipe treinada que vai avaliar, por exemplo, o quanto que esse óleo vai oxidando ao longo do tempo, né, ao longo da vida de prateleira, esse óleo é servido puro, né? Em geral, os provadores cospem, né? Então, eles não engolem. Então, para equipes treinadas, geralmente a gente trabalha com alimentos sem acompanhamentos. Se for uma equipe de consumidores, então eu estou avaliando, tu desenvolvi um novo produto e estou avaliando se esses consumidores gostam ou não desse produto. Então, geralmente, a amostra é testada como consumida. Então, maionese, geralmente a gente consome a maionese com biscoito, né, água e sal, ou com pão de forma, o café com açúcar, né? Então, para consumidores, geralmente nós servimos da forma como essa amostra costuma ser consumida. E se eu desejo mascarar algumas diferenças na aparência da amostra, né? Então, imagina, por exemplo, que eu estou desenvolvendo, eu tenho um iogurte de morango, né, aquele iogurte de morango comercial, e eu estou desenvolvendo um novo iogurte de morango com mais características de frutas, né, e esse iogurte ele acabou ficando com uma cor mais pálida. Ele não tem uma cor tão cor-de-rosa, né, como é o iogurte tradicional, o iogurte de morango tradicional. Então, se eu quero avaliar como é que os provadores avaliam o sabor desse iogurte, a aparência desse iogurte, um sendo mais cor-de-rosa e o outro menos, pode influenciar. Então, as pessoas já podem dizer que o sabor daquele iogurte menos cor-de-rosa, ele é um sabor menos doce, menos intenso, menos característico de morango, só por conta da cor. Então, a cor ela pode influenciar muito no julgamento de outros atributos. Nesse caso, onde eu não quero avaliar a cor, e a cor ela pode influenciar no julgamento de outros atributos, eu posso mascarar a cor do produto. Como é que eu faço isso? Não só a cor, né? Qualquer atributo de aparência. Então, as cabines, geralmente, elas têm luz branca, né? Mas o que eu posso fazer é acender uma luz colorida nas cabines, né? Então, no laboratório de análise sensorial, as cabines, geralmente, elas têm a luz colorida, uma luz vermelha, verde, né? Geralmente, é a luz vermelha que a gente tem. Então, eu posso acender nas cabines essa luz vermelha, e aí todos os provadores não vão avaliar a aparência da amostra, tá? Essa aparência vai estar mascarada. Outra questão também que eu posso fazer é servir a amostra num recipiente opaco de fundo preto. Então, tem algumas xícaras que elas são pretas, elas têm fundo preto, e isso faz com que o provador não consiga definir a aparência daquele produto, a cor daquele produto. Dependendo do tipo de análise, do tipo de produto, eu posso cortar, raspar, triturar a amostra. Tá? Dessa forma, então, o provador não vai avaliar a aparência do produto. Ele vai avaliar outros aspectos do produto. E dependendo do produto, eu posso adicionar corantes. Então, no caso dos iogurtes que eu falei, iogurte de morango, eu posso adicionar corante nos 2 iogurtes, deixo a aparência deles muito próxima, né, o mais similar possível, e aí as pessoas não vão avaliar a aparência. É uma forma que eu tenho de tentar mascarar esse atributo e que o julgamento dele não influencie em outros atributos. Um aspecto também que é muito importante da gente considerar, esse acho que é um dos aspectos principais para padronizar a apresentação das amostras, é a ordem que as amostras é servida. Então, a ordem que as amostras é servida influencia muito o resultado do teste. Tá? Por quê? Existe um efeito que ele é chamado de efeito First Order Carryover. Se a gente pudesse fazer uma tradução dele, significaria mais ou menos assim, né? A primeira amostra, ela vai carregar ao longo, ela vai carregar a nota das outras amostras. O que é esse efeito? O provador, ele sempre dá uma nota em função de outra prévia. Né? A gente sempre orienta o provador para que ele não faça comparação das amostras. O ideal seria que ele avaliasse cada uma das amostras com base no que ele já tem na cabeça do que seria um padrão de gostar ou não gostar, de uma coloração adequada ou não para aquele produto. Mas é uma coisa que é
instintivo, né? Nós fazemos análise de qualquer coisa comparando uma coisa com outra. Então, nessa comparação, existe esse efeito de first order carryover, que o provador vai dar uma nota para as outras amostras em função daquela primeira que ele experimentou. Então, isso já é comprovado nos testes, né, que o provador ele sempre tende a dar uma nota maior para aquela primeira amostra que ele recebe. E aí ele vai comparar as outras amostras com aquela primeira amostra que ele experimentou. Tá? Então, se uma mesma amostra que ele receber, né, se esse provador ele receber a mesma amostra sempre em primeiro, ele tende a dar uma nota maior do que se essa amostra fosse apresentada por último. Tá? Então, esse efeito first order carryover é o efeito da ordem de apresentação das amostras. Se eu apresentar uma determinada amostra sempre no primeiro lugar para aquele provador, com certeza essa amostra vai ter uma nota muito maior do que se eu apresentasse essa amostra em diferentes posições. Esse daqui foi um estudo que foi feito que justamente mostra esse efeito do first order carryover, da ordem que as amostras é apresentada, né? Da ordem que as amostras são apresentadas. Então, olha lá. A amostra A, quando ela foi servida sempre na primeira posição do provador, a nota média que foi dada de aceitação, do gostar ou não gostar, foi de 5,7 entre 80 consumidores. Isso representa, na escala que foi utilizada, de 1 a 7, como um gostei ligeiramente. Quando a mesma amostra foi apresentada sempre na última posição, eram 5 amostras, né? Ela foi apresentada sempre na posição 5, a média das notas dadas foi de 4,5, que foi o desgostei ligeiramente. Então, vejam, é a mesma amostra, as mesmas características. Quando ela foi sempre apresentada na primeira posição para o provador, ele disse a média, né, das notas foi gostei ligeiramente. Quando essa amostra foi apresentada sempre na última posição, a nota já caiu para um desgostei ligeiramente. Então, esse efeito da ordem que a gente apresenta as amostras, ele não é um efeito desprezível. Olha aqui, se a gente fosse lançar um produto, e esse produto apresenta uma nota dos consumidores de gostei ligeiramente, a gente já pensaria, um pouquinho que eu altere de algumas coisas, alguns parâmetros do produto, e ele vai ter uma grande aceitação. No mercado, eu posso lançar esse produto. Já se eu fizesse sempre essa análise aqui, o produto sendo servido sempre na quinta posição, se eu tenho um resultado de desgostei ligeiramente, o que é que eu vou falar? Esse produto aqui não tem muito potencial. Mesmo que eu reformule algumas coisas no produto, talvez eu vou lançar no mercado e eu vou ter rejeição. É melhor eu abandonar. Então, o resultado aqui ele é influenciado, ele vai mudar muito por conta dessa ordem de apresentação das amostras. Então, esse é o efeito first order carryover. Se eu apresentar sempre a amostra numa mesma posição, uma primeira posição, eu vou ter uma influência, essa amostra vai ter uma nota maior e ela vai influenciar a nota das demais amostras, porque as demais amostras vão ser comparadas com essa amostra que ficou na primeira posição. Como é que eu faço para corrigir esse efeito? Eu tenho que utilizar, então, o que a gente chama de balanceamento, né? O delineamento balanceado. Ou seja, eu tenho que alterar a ordem em que a amostra é servida. Ela não vai ser, uma mesma amostra, ela não vai ser servida sempre na mesma posição. Eu vou alterar a posição em que essa amostra é servida, tá? Então, as amostras, elas devem ser servidas em todas as posições possíveis, o mesmo número de vezes. Por isso que eu estou balanceando. Eu estou fazendo com que aquela amostra, numa primeira vez, ela seja servida na primeira posição, na segunda vez, ela é servida na segunda posição, na terceira vez, ela é servida na terceira posição. Então, eu vou alternando a posição de servir essa amostra. Então, para um provador eu sirvo de um jeito, para o outro provador eu sirvo ao contrário, né? E a gente sempre padroniza que o provador experimente da esquerda para a direita. Isso eu já tinha falado para vocês no comecinho, eu disse que eu ia explicar o porquê. Quando eu faço esse balanceamento, eu estou alternando a ordem em que essas amostras são servidas. Se o provador ele puder provar as amostras do jeito que ele quiser, o meu balanceamento está indo por água abaixo. Então, eu preciso fazer o balanceamento, alternar a ordem em que essas amostras são servidas
e padronizar que o provador sempre vai experimentar da esquerda para a direita. Assim, eu garanto que ele sempre vai experimentar como primeiro a amostra que está à esquerda. Depois vai ser a amostra do meio e depois a amostra da direita, pensando em 3 amostras sendo servidas. Né? E dessa forma eu garanto que a primeira amostra que ele vai experimentar vai ser diferente da primeira amostra que o segundo provador vai experimentar, que vai ser diferente da primeira amostra que o terceiro provador vai experimentar, e assim por diante. Então vamos ver um exemplo aqui. Se eu tenho 3 amostras, A, B e C, lembrando que essas amostras, elas não vão aparecer assim para o provador, como a amostra A, a amostra B e a amostra C. Né? Cada amostra vai ser codificada com 3 números, né? 3 dígitos, de acordo com aquela tabela de números ao acaso. Mas vamos supor aqui que a gente tem, então, 3 amostras, A, B e C. No balanceamento, como é que eu vou fazer? Então, para o primeiro provador, eu vou servir A, B e C. Para o segundo provador, eu já vou servir A, C e B. Então, eu estou alternando a posição dessas amostras. Mantive o A aqui? Mantive, só que eu alternei a B e a C. Para o terceiro provador, já não é a A que é a primeira amostra, já vai ser a B. Então, eu vou fazer B, A, C. Para o quarto provador, eu mantenho a B e eu inverto só a A e a C. Então, vai ficar B, C, A. Para o quinto provador, já não é a amostra A e nem a B como primeira, já é a amostra C. Então, é a amostra C, B, A. Para o sexto provador, eu mantenho a C e só inverto as 2 últimas. Então, vai ficar C, A, B. Dessa forma, eu garanto que eu tenho na primeira posição a amostra A 2 vezes, a amostra B 2 vezes e a amostra C 2 vezes. Neste primeiro caso aqui, o provador certamente vai experimentar a amostra A e ele vai comparar a amostra B e a amostra C com a amostra A que ele provou em primeiro lugar. Neste caso aqui do terceiro provador, ele vai experimentar primeiro a amostra B e ele vai comparar a amostra A e a amostra C com a B que ele experimentou em primeiro lugar. Nesse último caso aqui, a gente tem que o provador vai experimentar primeiro a amostra C e depois ele vai dar uma nota, né? E depois ele vai comparar a amostra A e a amostra B. Então, desse jeito, alternando a posição das amostras que a gente serve para os provadores, a gente garante, a gente minimiza, né, aquele efeito do provador dar uma nota mais alta para a primeira amostra e depois comparar as outras amostras com essa primeira que ele deu uma nota mais alta. Aqui, nesse caso, ele pode até fazer isso, mas a primeira, ele vai dar nota mais alta para C, nesse caso. Aqui vai ser para B e aqui vai ser para A. Então, no cômputo geral, eu diminuo, eu minimizo esse efeito do first order carryover. Se eu servisse sempre a amostra A em primeiro lugar, provavelmente no final do experimento ela receberia uma nota mais alta, tá? Porque eu não tenho nenhum padrão de comparação anterior. Né? Essa amostra é a primeira que eu estou recebendo, então eu tendo a dar uma nota um pouco mais alta. E abaixar a nota das outras, porque eu vou estar comparando com ela. Então, para a gente retirar ou minimizar esse efeito do first order carryover, a gente tem que fazer o balanceamento. Se for uma equipe treinada, se eu estou trabalhando com provadores treinados, cada provador, ele vai provar as mesmas amostras nessas 6 posições. Então, numa primeira sessão de treinamento desse provador, ele vai receber a amostra A, B e C. Numa segunda sessão, ele vai receber a A, C e D. Numa terceira sessão, ele recebe a B e a C. E assim por diante, até ele completar 6 sessões. Então, ele vai ter 6 sessões ou 6 repetições. Se for uma equipe de consumidores, o consumidor ele vai lá, experimenta uma vez o produto, né, as 3 amostras e pronto, né, já terminou a participação dele. Como é que eu garanto esse balanceamento? Cada consumidor ele vai provar uma única vez, uma única sessão. E aí as 6 posições elas são distribuídas através dos consumidores, de tal forma que cada posição específica seja testada o mesmo número de vezes. Então, o primeiro consumidor está fazendo lá um teste de aceitação para saber se ele gosta ou não do produto. Ele vai receber as amostras A, B e C. A participação dele no teste acaba, né? Então, ele fala qual que ele gostou, o que ele não gostou, a participação dele acaba. Um segundo consumidor, ele não vai receber A, B e C. Ele vai receber A, C e D. Um terceiro consumidor, ele vai receber a B, A, C.
Um quarto consumidor, ele vai receber essa combinação BCA, e assim por diante. Tá? Então, cada amostra é servida um igual número de vezes em cada posição, sendo antecedida e precedida por cada amostra num igual número de vezes. Isso é o que a gente chama de balanceamento, ou delineamento balanceado. Então, eu dei o exemplo antes de 3 amostras, né? Eu posso fazer o balanceamento com 4 amostras, com 5, com 6, né? Depende aí do número de amostras que a gente quer testar. Aqui no caso com 4 amostras, então eu tenho aqui o primeiro provador, né? Ele vai receber a primeira amostra, vai ser a número 4, lembrando que 4 aqui é só a título de explicação, né? Porque na verdade vai ser uma amostra com 3 dígitos. A segunda amostra que ele vai receber é a 3, o produto 3. A terceira amostra vai ser o 2, a quarta vai ser o 1. Já o provador 2, eu inverto a ordem, então ele vai ser o 3, o 1, o 4 e o 2. O 3, ele vai receber o 2, o 4, o 1 e o 3, e assim por diante. Para eu fechar todas as posições aqui das amostras, eu preciso então de 40 provadores. Por sorte, a gente já tem esses delineamentos aqui, né? Então, essa ordem aqui que as amostras têm que ser servidas, a gente já tem artigos e vários textos, né, de livros que já trazem esse balanceamento direitinho. A gente só tem que seguir esse balanceamento. Então, para 5, 6, 7, até para 15 amostras. Né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de um artigo, se vocês quiserem consultar, né, que traz esse balanceamento aí para 7, 8, 9, 10 amostras. Tá? Então, é só a gente seguir o delineamento que já está feito, colocando os nossos códigos para as amostras. Por que a gente não faz um sorteio? Por que eu preciso seguir o delineamento, né, desse artigo, né, desses textos? Por que eu não sorteio a ordem das amostras? Porque o sorteio, ele não garante que todas as posições das amostras vão ser sorteadas. Né? Eu posso ter uma amostra sendo sorteada sempre na primeira posição. Então, o sorteio ele não garante, de fato, que essas amostras vão ocupar todas as posições possíveis. Né? Então, eu tenho sempre que utilizar um delineamento balanceado. Então, aqui, eu não estou trabalhando com acaso, eu estou trabalhando com delineamento, onde eu quero que todas as posições possíveis para aquela amostra sejam contempladas. Por isso, eu uso um delineamento. Bom, quantas amostras eu posso servir numa sessão de teste? Eu acabei de falar aí que a gente tem delineamento para 10, 15 amostras. Né? Então, a gente depende muito do tipo de produto e do tipo de teste que a gente deseja fazer. Se eu trabalhar com muitas amostras, eu vou ter uma fadiga, tanto sensorial, né, da nossa estrutura mesmo sensorial, quanto mental. Então, é difícil, dependendo do tipo de teste e dependendo do tipo de amostra, nós conseguimos avaliar muitas amostras de uma única vez, numa única sessão. Então, o número de amostras, ele vai depender da natureza do produto. Né? Se eu tenho um suco mais suave, né, eu posso até trabalhar com mais amostras. Por exemplo, 4 ou 5 amostras sendo servidas na mesma sessão. Se eu estou trabalhando com molho apimentado, né, aí, em geral, 3 amostras, 4 no máximo, né, por vez a gente consegue avaliar. Quando nós fizemos o teste da linguiça com pequi, essa linguiça ela tinha um pouquinho de pimenta, e o pequi também, ele é mais forte, então nós conseguimos trabalhar com 3 amostras por sessão. Tá? Mais do que isso já ficava, né, o provador ele já não consegue diferenciar as características de forma adequada. Vai depender também do tipo de teste, né? Então, se eu estou trabalhando com teste só visual, né? Então, que a pessoa só tem que observar a aparência, eu posso trabalhar com mais amostras. Se for apenas o odor, eu também posso trabalhar com mais amostras. Agora, se envolve degustação, então o provador fazer uma análise da textura, do sabor, né? Aí eu tenho que trabalhar com menos amostras, de forma geral. Vai depender do tipo de provador, então um provador treinado, geralmente a gente consegue trabalhar com um pouquinho mais de amostras. Se for o consumidor, né, 3 ou 4 amostras por sessão já é bastante. Né? O provador já não, o consumidor ele não está acostumado a fazer um teste que demore muito tempo, né, e que envolva tanto assim da parte sensorial. Vai depender do tamanho do questionário que a gente utilizar, então tem alguns testes em que o que se pede para o provador é muito simples e tem outros testes, né, a gente vai ver os métodos descritivos, em que eles exigem bastante do provador. O provador tem que descrever
as características do produto. E aí, um teste desses, eu não posso trabalhar com muitas amostras numa única sessão. Vai depender também do procedimento do teste, né? Se eu fizer um teste pré-agendado, né? Se eu conversar com o provador, ele souber que o teste vai demorar, eu posso até tratar, ofertar várias amostras, né, numa mesma sessão. Se for um teste sem pré-agendamento, né? Eu não recrutei essas pessoas previamente, então esse teste ele tem que ser feito com menos amostras, tá? Agora, se eu tenho de fato muitas amostras e eu preciso testá-las, o que eu posso fazer, né? Qual seria a solução? Tenho muitas amostras, não tenho como trabalhar com muitas amostras por sessão, mas eu preciso que esses provadores experimentem todas as amostras. Algo que a gente pode fazer é pré-recrutar e pré-agendar esses provadores, né? Então, eu vou fixar uma hora, vou fixar a duração do teste, né? E eu posso fazer, por exemplo, com que esse provador venha experimentar as amostras na parte da manhã e depois ele retorne na parte da tarde, né? Então, ele conclui todas as amostras num único dia, né? Então, eu posso pré-recrutar, pré-agendar. Durante a sessão, eu posso fazer um intervalo. Então, sirvo uma quantidade de amostras, faço intervalo, em que esse provador pode, por exemplo, responder um questionário, né, algo relacionado à pesquisa, mas sem degustar amostras, e depois desse intervalo ele volta a experimentar mais um pouco de amostras. Se as amostras forem testadas em mais sessões, a gente pode solicitar que o provador complete esse delineamento em 2 ou mais sessões, introduzindo-se a amostra dummy. Esse caso aqui é o caso mais comum da gente realizar, né? Então, eu preciso fazer, por exemplo, o teste com 7 amostras, mas por sessão eu não posso servir muitas amostras. Então, eu faço 2 sessões e aí a gente introduz essa amostra dummy. Deixa eu falar o que é isso, né? Então, vamos supor aqui que eu tenho 7 amostras, né? O provador João, então, ele vai experimentar essas 7 amostras, mas eu não consigo, a característica da amostra e do teste não permitem que eu sirva mais do que 4 amostras por sessão. Mas eu preciso que ele prove as 7. Então, como é que a gente faz? A gente divide em 2 sessões. Na primeira sessão, esse provador vai experimentar 4 amostras. E na segunda sessão, ele experimenta mais 4 amostras. Mas não eram só 7? Como é que ele experimenta 4 e 4? A gente introduz a amostra dummy. O que é isso? A última amostra que o provador experimentou na primeira sessão é a primeira que eu vou introduzir na segunda sessão. Isso para a gente manter o delineamento e evitar aquele efeito do first order carryover. Então, imagina que a sequência de amostras que esse provador deveria receber seriam: primeiro ele recebe a amostra 6, depois a amostra 5, depois a amostra 4, depois a amostra 1, depois a amostra 3, a 7 e a 2. Na primeira sessão, ele vai receber a 6, a 5, a 4 e a 1. Na segunda sessão, ele não vai começar na 3, na 7 e na 2. Eu coloco novamente a amostra 1, essa amostra aqui é chamada de dummy. Esse resultado aqui eu não vou considerar a nota aqui dessa amostra na primeira sessão, mas ela foi colocada aqui justamente para evitar que essa amostra 3 fique sendo a primeira, porque no delineamento original, essa amostra 3 deveria ser comparada com a amostra 1. Então, aqui na segunda sessão, eu mantenho a amostra 1 para que o provador, então, compare a 3, a 7 e a 2 com a amostra 1. Então, essa amostra 1 aqui, que eu estou incluindo novamente, ela é chamada de dummy. Eu repito para manter o delineamento e para evitar esse efeito first order carryover. Tá? Mas essa nota, então, aqui na segunda sessão eu não vou considerar, eu considero a nota daqui, da primeira sessão, porque eu estou mantendo o delineamento original. Poderia fazer 3 sessões, 4 sessões, 5 sessões? Poderia. Sempre, então, repetindo na sessão seguinte aquela última amostra que o provador degustou na sessão anterior. Sirva as amostras todas juntas ou sirva as amostras uma a uma? Então, a escolha é do analista, né? É da pessoa que está realizando o teste. Ele pode optar por fazer uma apresentação monádica, que a gente chama, que é servir as amostras uma a uma, ou ele pode optar por fazer a apresentação em blocos completos, que é servir todas as amostras juntas. A amostra na apresentação de uma a uma, a monádica, né? Então, o provador ele vai receber a amostra, uma única amostra, ele avalia,
o analista retira essa amostra e oferece a próxima amostra, e assim vai até o fim da sessão. A vantagem desse tipo de apresentação é que o provador ele não compara diretamente uma amostra com a outra. Como ele não recebe todas as amostras ao mesmo tempo, ele não compara uma com a outra. Ele só tem aquela amostra que ele está recebendo para experimentar. A partir da segunda amostra, ele pode até lembrar das características da primeira amostra, mas ele não tem a amostra lá para poder experimentar de novo e fazer uma comparação direta. Então, essa é uma forma interessante para teste com consumidores, né? Ofertar amostra por amostra por amostra. Qual que é a desvantagem dessa apresentação monádica? Muitos provadores, eles ficam impacientes, porque eles não sabem a quantidade de amostras que você tem no teste, né? Então, você pode minimizar isso falando para o provador no início, né? Quantas amostras ele vai receber, mas dizendo que ele vai receber uma a uma. Outra questão também, o analista precisa ter um bom controle de qual provador já recebeu quais amostras, né? Isso parece simples, mas no meio lá do teste, com muitos provadores, né, em cada uma das cabines, né, a gente acaba se perdendo. Você tem que ter um controle muito bem feito para você saber que determinado provador já recebeu 2 amostras, o outro provador já está na terceira amostra, né? O quarto provador ele só recebeu a primeira amostra ainda, porque ele está demorando mais tempo para degustar. Então, essa é uma desvantagem, tá? Você tem que ter um bom controle de qual provador está em qual amostra. E a apresentação em blocos completos, então todas as amostras elas são servidas juntas. A vantagem é que ela é uma forma mais simples para o analista, né, de fazer a análise, né, de conduzir a análise, porque aquele provador ele já sabe que ele já entregou todas as amostras daquela sessão para o provador. Para o provador, ele já sabe quantas amostras ele tem, né, e aí ele pode dimensionar melhor o tempo, né, para fazer a análise. Não corre o risco de chegar no final e ele querer correr, né, para fazer a análise, porque ele imaginou que fosse mais rápido e não é. Mas a desvantagem é que tem um alto efeito comparativo. Isso é uma desvantagem, mas em alguns casos pode ser uma vantagem também, né? Quando a gente trabalha com provadores que não são treinados, de repente é interessante ter esse efeito comparativo, para que o provador consiga diferenciar bem as amostras, né? Às vezes o provador não tem tanto contato assim com o produto, e ao fazer a comparação das amostras, ele consegue discriminar melhor as características de um e de outro. Então, depende do tipo de teste, né? Não tem uma forma que seja melhor ou pior. Vamos falar um pouquinho, então, dos fatores que auxiliam no julgamento sensorial, né? Um dos fatores é a memória sensorial do provador. Tem provadores que têm facilidade em lembrar características do produto, por exemplo, né? Em descrever características, ou mesmo a gente faz aquele teste de reconhecimento de odores, né? Conforme a gente fez lá no início lá da disciplina. Tem pessoas que têm facilidade em sentir um odor e já relacionar o nome daquele odor, né? Já saber que odor que é. E tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, se o provador ele tem uma boa memória sensorial, isso facilita em vários testes. Então, por isso que o teste de reconhecimento de odores, ele é utilizado como um teste prévio para a seleção de provadores, por exemplo, para uma equipe treinada, né? Eu quero treinar uma equipe para degustar determinado produto. Então, é interessante trabalhar com provadores que tenham uma memória sensorial um pouco mais acurada. Concentração do provador, esse é um fator importante, né? Tem algumas pessoas que são muito dispersas, né? Então, para determinados testes, elas têm dificuldade. Experiência prévia. Então, se o provador ele já tem experiência prévia com o produto, ele consegue discriminar melhor as características, ele consegue descrever melhor as características. Então, aqui eu estou falando de características que, para um determinado teste, podem ser mais interessantes e para outro teste sensorial, não. Então, não é que esse provador que não tenha grande concentração ou que não tenha experiência prévia com o produto, ele não possa fazer um teste sensorial. Mas para determinados testes é interessante que o provador ele tenha uma boa capacidade de concentração, tenha uma experiência prévia com o produto, né? Então, o laboratório sensorial adequado também é um fator muito importante para auxiliar o julgamento sensorial, né? Então, a gente já falou das características do laboratório, né?
Condições experimentais adequadas, então nessa aula eu tenho falado muito sobre padronização, porque isso faz com que a gente reduza esses erros experimentais. O horário do teste, então a gente geralmente não faz teste sensorial próximo às refeições, né, porque se for antes das refeições, o provador está com fome, e aí a gente com fome acha tudo muito bom, né, todos os produtos são excelentes, têm características muito boas, e se a gente já fez a refeição, pelo contrário, a gente vai achar qualquer produto sem graça. Né? Então, a gente nunca faz o teste próximo às refeições. Com relação à idade, depende muito do teste que a gente vai fazer. Né? Se eu estou desenvolvendo um produto e esse produto é específico para o público idoso, para o público da terceira idade, obviamente que eu vou trabalhar com esses provadores para fazer a análise do produto. Mas, de forma geral, especialmente para equipes treinadas, nós não trabalhamos, né, ou damos preferência por não trabalhar com provadores que tenham mais de 50 anos, né, isso especialmente em equipes treinadas, porque a gente vai perdendo a sensibilidade, né, a gente vai perdendo muito da nossa habilidade, né, de reconhecer os gostos, os odores, né? Então, a gente dá preferência por não utilizar provadores com 50 anos ou mais, né, em equipes treinadas. Para testes de consumidores, não tem qualquer tipo de problema. E sempre instruímos os provadores para não utilizar perfumes, né, ou para não ingerir alimentos 20 minutos antes do teste. Então, essa questão de ingerir alimentos é por conta do provador não estar saciado, né, ao fazer o teste. E não utilizar perfumes, porque os perfumes vão interferir no reconhecimento, então, dos odores, né, do produto. Outros fatores que auxiliam no julgamento sensorial, né, remover sabores da boca entre as amostras. Então, eu mostrei nas bandejinhas, o padrão que a gente utiliza é um copo de água. Né, entre as amostras, o provador beber um pouquinho de água para tirar, né, aquele gosto, aquele sabor residual que possa ficar ainda nas papilas. Mas, dependendo do tipo de produto, a gente pode utilizar água morna ao invés da água. Então, por exemplo, se são produtos muito engordurados, né, embutidos, a gente pode utilizar água morna entre uma amostra e outra. Podemos utilizar também o graham cracker, né, o biscoito graham cracker, pão, maçã, são sempre alimentos ou a água, né, que não tragam nenhum sabor adicional. Né? Então, eles têm que ser neutros para justamente poder retirar tudo que ficou de residual, né, nos nossos órgãos dos sentidos, né? Então, o que ficou de residual nas papilas, por exemplo. E um fator também que interfere muito no julgamento são as instruções claras e objetivas ao provador. Então, para cada teste sensorial, nós vamos ter um modelinho de ficha com instruções bem claras, bem objetivas, para o provador saber o que ele tem que fazer. O que os provadores eles devem apresentar? De preferência, um paladar geneticamente normal. Então, o provador ele não precisa ser excepcional, né? Um degustador excepcional daquele produto. Mas ele precisa ter um paladar geneticamente normal. Por isso que a gente faz o teste de reconhecimento de gostos, que eu expliquei para vocês no começo da disciplina, como um teste de seleção, né, desses provadores. Especialmente se a gente for trabalhar com uma equipe treinada, né? Então, aí a gente precisa garantir que esse provador ele tenha uma capacidade de reconhecer gostos básicos, né? De reconhecer odores básicos. É isso que a gente chama, então, de um paladar geneticamente normal. Para os consumidores, a gente não tem muito como controlar, né? Se esse consumidor ele tem algum problema, né? De reconhecimento de gostos, de odores ou não. Então, por isso que a gente trabalha com uma amostra maior quando a gente faz testes com consumidores, em relação a um teste com uma equipe treinada. Né? De forma geral, os provadores, então, têm que ter boa saúde, de preferência não apresentar infecções bucais, dentaduras, aparelhos na boca. Isso especialmente, claro, para uma equipe que a gente está treinando, né? Que ela vai ser uma equipe que vai conseguir diferenciar características de um produto específico, isso que a gente chama de treinamento. Esse provador, então, que está sendo treinado, né, ele tem que ter uma boa reprodutibilidade dos julgamentos, ou seja, se ele faz o teste hoje, ou se ele faz amanhã, ou se ele faz depois de amanhã, ele tem que apresentar resultados próximos, né, ele não pode cada dia apresentar um resultado. Bom poder discriminativo, então ele consegue determinar muito bem as características daquele produto,
ele tem que ter disponibilidade e interesse em participar dos testes. Muitos provadores começam participando do teste, e ao longo do tempo veem que o teste é mais complicado do que eles imaginam, né, o que leva mais tempo do que eles imaginam, e abandonam o teste na metade. Então, é importante que já no começo do teste, né, o analista seja muito sincero com os provadores e explique como é que vai funcionar e o tempo que vai levar. O provador ele não pode ter aversão ao produto, né? Então, se ele vai experimentar um produto, ele não pode ter aversão. Se ele detesta aquele produto, ele não tem como participar de um teste em que ele vai ficar, por exemplo, meses experimentando um produto. E ele tem que ter tranquilidade mental para realizar os testes. Isso é uma característica importante. Então, na indústria, por exemplo, a equipe de análise sensorial, a equipe de provadores, ela nunca é composta pelo presidente da empresa, pelos diretores, pelos gestores, pelos motoristas, né? Porque são pessoas que o tempo é muito escasso, né? Um tempo muito limitado, fazem 1001 funções ao mesmo tempo, eles não vão ter tranquilidade para poder realizar o teste. Especialmente se for um teste longo. Tem testes que são rápidos, né, como a gente vai ver na disciplina, e tem testes que são longos, que demoram meses. Então, essas pessoas não vão ter tranquilidade para poder fazer o teste até o final. Então, pessoal, essa primeira aula, então, é isso, né? Agora, então, eu deixei um roteirinho de exercícios na NEAD, para que vocês possam, com base nessa apresentação e em outras referências, realizarem as tarefinhas, tá? Os exercícios dessa semana. Bom trabalho!